Olá, está começando mais um Painel Brasil e eu recebo o doutor em Economia, professor da Universidade Católica de Brasília, Rogério Boeri. Tudo bem, professor? Tudo bem, Rosa, como é que vai? Tudo bem, agradeço a sua presença aqui novamente. Lógico. E numa semana bem diferente, bem conturbada, o dólar chegou a patamares aí de 1,90 ontem à tarde, agora à tarde já está em 1,85. Houve uma interferência do Banco Central na compra de dólares. Eu queria que você explicasse para a gente o que é que está acontecendo. Olha, são vários fatores. Para começar, a redução da taxa de juros que foi decidida na última reunião do Copom tende a afastar, diminuir o fluxo de investimento externo para o Brasil, o que já daria um pouco de força para o dólar. Mas, obviamente, que isso não seria capaz de provocar a turbulência que provocou aqui no Brasil e em outros países da América Latina também. O que acontece é que, com a perspectiva de não pagamento da dívida de alguns países europeus, os investidores internacionais tentam colocar seu dinheiro, tentam tirar o seu dinheiro dos chamados ativos de risco, entre eles as bolsas de países em desenvolvimento, como do Brasil, como no caso do Peru também, onde o dólar teve uma valorização muito grande. E a queda é bastante expressiva das bolsas. Das bolsas, porque o mecanismo é assim, o investidor quer o dinheiro dele com ele. Então ele vende a bolsa, então vende as ações, fazendo com que o preço das ações caia. E como esses investidores querem repatriar o seu dinheiro, por exemplo, o investidor está aqui no Brasil, ele vende as ações na Bovespa, o preço das ações na Bovespa cai e ele recebe em reais. Claro, vendeu no Brasil, recebeu em reais. Mas aí ele quer levar esse dinheiro de volta para o país de origem. Então o que ele faz? Ele pega esses reais e tenta trocar por dólar, tenta comprar dólar. Ao fazer isso, o preço do dólar se eleva. Porque a demanda por dólares aumenta, um montão de gente querendo fazer isso ao mesmo tempo, o preço do dólar se eleva. Então, basicamente, foi isso que causou essa alta no preço do dólar no Brasil, no Peru, na Colômbia, na Argentina. O Banco Central brasileiro e o peruano parece que agiram de forma concatenada, vendendo dólares, para tentar conter a elevação do preço do dólar. Porque, embora a política econômica, o ministro Guido Mantega, principalmente, sempre reclame do dólar muito desvalorizado, quando ele começa a se valorizar muito rápido, também não pode deixar ele se valorizar muito rápido, porque isso tem repercussões diretas sobre a inflação. Certo. E no caso, né, que eles estavam colocando, as pessoas viajaram com dólar a 1,50 e pouco, a 1,60, e agora estão recebendo a conta dos cartões e estão desesperados. Tem uma rúbrica lá no cartão chamada variação cambial. E aí as pessoas podem esperar geralmente são alguns centavos, coisas de alguns reais, mas agora essa conta deve engrossar um pouco. Nossa, com essa quantidade de aumento em porcentagem foi realmente assustador. Professor, também aconteceu, né, por esses dias que a China disse que teria condição de abarcar todo o problema da zona do euro, interferindo, e na realidade ninguém aceitou isso. Por quê? Porque a China ela tem reservas internacionais o suficiente para fazer grandes compras de títulos desses países que estão pendurados, vamos dizer assim. Por exemplo, a China poderia chegar, por exemplo, para a Itália e fazer uma compra maciça de títulos italianos. E ao fazer isso, ela tiraria esse medo do mercado todo, porque o grande problema da Itália, por exemplo, é refinanciar a dívida. Eles fizeram um leilão essa semana, foi um fracasso. Quer dizer, porque a maioria dos países eles não pagam as dívidas. O que eles fazem é rolar a dívida. Então o que acontece é que a dívida venceu, você faz um leilão de dívida nova, com esse dinheiro que entra desse leilão novo,
você paga os papéis que estão vencendo e vai rolando a dívida. Basicamente, todo mundo faz isso. Quando você precisa, você reduzir a dívida, o que você faz é que você, nesses leilões, você contrai menos dívida do que você pagou. Você paga um pedaço com esses leilões, um pedaço com dinheiro de imposto. Mas, então, o problema de alguns países europeus é porque tem dois problemas, na verdade, e é difícil você diferenciar quem está num caso e quem está no outro. Tem um problema de solvência, que é esse cara, como a Itália, que está difícil rolar a dívida, e tem um problema estrutural, problema de solubilidade mesmo, tipo a Grécia. A Grécia, a maioria dos analistas acha que ela é incapaz de pagar a dívida. Não é só a questão, o problema de rolar a dívida. Não tem mais condição. Não tem mais condição. Então, mas é difícil você saber quem está de um lado e quem está do outro. Então, a China se propôs a ajudar na rolagem da dívida. Como? Comprando dívida nova de forma que você possa financiar o pagamento da dívida antiga. E ao fazer isso, o que acontece é que você acalma o mercado. Porque uma vez que o mercado sabe que vai ter dinheiro para ele receber, ele pode até emprestar mais, ele pode participar da rolagem da dívida. Agora, obviamente que isso causaria uma influência muito grande da economia chinesa sobre a economia europeia. Certo. Porque a economia europeia ficaria, vamos dizer, quase que refém dos chineses. Amanhã ou depois, se os chineses, por alguma questão diplomática ou política, que eu não é meu forte de analisar, mas se por algum motivo eles resolverem não rolar mais essa dívida, aí o efeito contrário, o pânico nos mercados voltaria. Então, eu acho que é por isso que essa proposta não foi bem-vinda no caso. E no caso, por exemplo, da China nos Estados Unidos, é que ele emprestou muito para os Estados Unidos, mas ele não pode comprar nada lá dentro, ele não pode comprar empresas, não pode... Uma série de coisas. Como é que funcionou no caso da China e dos Estados Unidos? A China, ela é vista pelos americanos como o potencial inimigo. Desde que caiu a União Soviética, os americanos ficaram um período sendo os xerifes do mundo, vamos dizer assim, sem nenhum rival, e agora a China aparece como rival, e a China é um rival diferente, por exemplo, do Japão, que por uma questão de ideologia mesmo, é um rival que os americanos se preocupam mais, tem mais medo, por assim dizer, entre aspas, não sei se essa é a palavra. Porque o japonês, de qualquer forma, é um país capitalista, como o americano, e a China é um país que não é mais um país estritamente comunista, mas a ideologia ainda é socialista. Então, o que acontece? Os americanos fazem essas rolagens de dívida como todos os países do mundo. E os chineses, com esse influxo de capital que tem entrado na China por via das exportações, os chineses exportam muito mais do que importam, então eles vão acumulando reservas em dólar. Então, o que eles fazem? Eles têm duas opções. Ou eles deixam no cofre forte, ou eles investem essa reserva para render alguma coisa, render alguns juros. Então, ao longo dos anos, eles foram comprando títulos da dívida americana nesses leilões. Chega, telefona para o corretor e pede para o corretor comprar. E eles acumularam bastante. E agora, os americanos, como percebem os chineses como potenciais rivais, inimigos mesmo, eles muitas vezes utilizam aquela prerrogativa da segurança nacional para não deixar os chineses adquirirem empresas que eles consideram estratégicas, ou que eles passam a considerar estratégica quando o chinês fica de olho nela. Isso não é só os Estados Unidos que fazem. Por exemplo, na França, um grupo italiano estava querendo comprar, acho que, se não me engano, a Yoplait, que é uma fábrica de laticínios. O Sarkozy disse que aquilo era interesse estratégico nacional. Quer dizer, uma fábrica de iogurte. Então, os países usam desse artifício. E os Estados Unidos, contra a China, usa com gosto, porque eles veem a China como um potencial inimigo, um rival forte que está ficando cada vez mais forte. Mas eu brinquei com artefato, porque realmente é uma bomba, né? De repente, a pessoa não sabe muito, né? E vai explodir, não sabe de que forma ela vai explodir. Professora, aí no caso, assim, qual a possibilidade
da BRICS ter uma nova moeda? O senhor vê isso? É uma possibilidade? No curto prazo, não. No curto prazo, eu acho que tem duas coisas. Uma de curto prazo e uma de mais médio prazo que dificultariam isso. Primeiro é que os chineses, eles são... a política monetária deles é muito hermética. Então, quer dizer, agora você está podendo comprar títulos chineses em Hong Kong, não na China. E o dinheiro que você ganha exportando alguma coisa para a China, você pode aplicar dentro da China, mas se o governo te autorizar. Então, eles são muito cheios de regras que isso dificultaria muito a criação de uma moeda comum a curto prazo. E a longo prazo também a China, se ela colocar a moeda dela como moeda internacional, porque ainda não é, ela vai ter um poder de emissão, um benefício por emitir essa moeda, que muito dificilmente ela não vai querer repartir com os outros países. Tá certo. Então eu acho que né? É muito difícil, eu acho muito difícil realmente. Bom, agora para finalizar, esse sobe e desce do dólar, como é que o senhor vê, assim, por uma semana, 2 semanas, vai acalmar, vai ficar nesse sobe e desce, como é que vai acontecer? Eu acho, a minha opinião pessoal sobre isso é que o dólar, ele vai ficar algumas semanas, algumas semanas, não saberia te dizer o número de semanas, mas vai ficar durante algum tempo oscilando, porque toda vez que sair uma notícia ruim da Europa, ele vai oscilar, vai subir, o Banco Central vai entrar comprando reais, vendendo dólares para acalmar o mercado, porque o Banco Central sabe que o dólar não pode disparar, porque isso tem impacto na inflação. Muitos dos preços das coisas que nós consumimos aqui são cotados em dólar, trigo, petróleo, etc. Então isso puxa tudo para cima. Mas eu acho que quando se acalmar, está tendo reunião do G20, então pode sair uma solução que acalme os mercados num curto prazo, em algumas semanas. Mas eu acho que quando se acalmar, o dólar vai ficar um pouco mais alto do que ele estava antes. Talvez ele fique oscilando, se me permite o chute, né? Alguma coisa ali na base de 1,70, 1,80 e não mais na base de 1,60 como ele vinha. E então, nesse caso, quem exporta no Brasil começa já a vislumbrar o melhor mercado. Começa a respirar um pouco mais, né? Porque realmente com o dólar a 1,50 e poucos, como bateu, a gente só vai conseguir exportar aquelas coisas que nós realmente fazemos muito melhor que os outros, porque aquelas coisas que nós temos que competir, a gente perde muita competitividade com o dólar tão baixo. Bom, professor, quero agradecer a sua presença e sempre dando aí umas dicas bem interessantes, fazendo a gente entender um pouco melhor o que acontece no mundo, o que acontece no Brasil, enfim. Muito obrigada. Obrigado a você. Quando precisar, estamos à disposição, Rosa. Muito grata.